Oi, hoje a gente mergulha numas ideias bem instigantes de Arnold Bennett, o tema eficiência mental. E olha, ele escreveu sobre isso lá no comecinho do século XX, mas parece que está falando de hoje, né? Totalmente. Ele percebeu naquela época uma coisa curiosa, uma obsessão começando com o físico. Sabe? Anúncios, exercícios, todo mundo querendo, assim, otimizar o corpo. É verdade, a gente vê isso até hoje, talvez mais ainda. Exato. Mas aí o Bennett perguntou, tá, e a mente? A gente cuida tanto dos músculos que a gente vê, mas e aquele músculo invisível, que é tão, mas tão mais complexo? Boa pergunta. E é por aí que a gente vai hoje, né? Explorar o que o Bennett pensava sobre como cultivar a mente, se entender melhor e navegar a vida moderna. Isso. Nossa base é o livro Mental Efficiency and Other Hints to Men and Women, de 1911. Um clássico que está até em domínio público. É como abrir uma janela para o passado e ver ideias que, olha, ainda ressoam pra caramba. Legal. Então a nossa missão aqui é destilar essa sabedoria, esses insights, talvez inesperados, do Bennett sobre como deixar a mente mais afiada e a vida mais consciente, talvez? Perfeito. Vamos nessa. Então, para começar, ele usa uma analogia bem forte, né? Sobre como a gente trata corpo e mente de formas diferentes. Sim, é o ponto de partida dele. Ele descreve um cenário, tipo, um homem que não faz exercício, sabe? Aí um dia ele caminha bastante, fica exausto, chocado com a própria falta de preparo físico. Normal, né? A reação é querer mudar. Exato. Ele decide, não, preciso me mexer, fazer alguma coisa. Tem uma urgência, quase uma vergonha, assim. Mas aí vem o paralelo que ele faz. Com a mente. Isso. Se essa mesma pessoa pega um livro mais denso, tenta se concentrar e depois de, sei lá, 15 minutos a mente já tá pedindo água, cansada. Ah, a reação é outra. Completamente diferente. É mais um é assim mesmo, não leva o jeito pra isso. Uma aceitação passiva, sabe? Sem aquele choque, sem aquela vergonha que o cansaço físico causou. Bennett viu uma complacência geral com a nossa ineficiência mental. Putz, é verdade. A gente meio que normaliza essa falta de fôlego mental. E ele fala que isso gera um sentimento depois, né? Mais pra frente na vida. Sim, o que ele chama de uma vaga lamentação. Ele notava isso especialmente em pessoas de meia idade, aquele sentimento meio difuso de, poxa, quanta coisa eu poderia ter aprendido e entendido melhor. Um potencial não realizado. Exato, o exemplo que ele dá é ótimo. A pessoa leu no jornal que tem 50 mil estrelas nas Pleiades, ela sabe o número, o fato, mas pede para ela apontar no céu. Não faz ideia. Nenhuma. É um conhecimento superficial, né? Mostra uma mente que não foi treinada para realmente absorver, conectar, aprofundar. Então não é que falta vontade de saber, é mais falta ferramenta ou treino? É por aí. Bennett achava que não faltava o desejo abstrato, tipo, seria bom saber mais. O que faltavam eram duas coisas. Primeiro, força de vontade para manter o esforço, para continuar. E segundo, um aparelho mental treinado. Ele usa uns termos ótimos, puffy e weedy, tipo inchado, fraco, sem tônus muscular, sabe? Uma mente fora de forma, basicamente. Exatamente. E ele percebeu pelas cartas que recebia na época que muita gente sentia essa insatisfação, mas pouca gente tinha um método, uma disciplina para realmente fazer algo a respeito. Ok, faz sentido. Então, como sair dessa... Qual seria a cura para essa mente destreinada, segundo ele? A proposta dele é interessante. Ele diz que não dá para separar. Tem que cultivar a força de vontade e condicionar a mente ao mesmo tempo. Uma coisa alimenta a outra. Mas ele admite que não é fácil, né? Sim. Ele é bem realista. Tem uma frase ótima dele. Querer é fácil. Cumprir, manhã após manhã, isso é o diabo. A constância, a disciplina diária, esse é o desafio de verdade. Com certeza. E como evitar aquela armadilha clássica de começar super empolgado e largar na primeira dificuldade? Que é o que acontece com muita gente. Ele dá umas dicas bem práticas, quase um manual para não fracassar logo de cara. A primeira é chave, começar pequeno. Esquece esses planos gigantescos, tipo, vou ler toda a filosofia ocidental em 6 meses. Sei como é. Não funciona, né? Ele sugere algo bem mais modesto. Por exemplo,
Pegar um livro curto, tipo do Herbert Spencer, sobre educação, e se propor a ler 2 vezes em um mês, e fazer anotações. 2 vezes? Pra quê? Para garantir que absorveu e principalmente para cumprir a meta. O segredo é essa vitória pequena, mas real. Completar a tarefa fortalece a mente, cria confiança e evita o que ele chama de ferida perigosa do fracasso inicial, que pode matar a motivação na hora, sabe? Entendi. Começar ganhando mesmo que seja um jogo pequeno. E a segunda dica? Parece meio estranha. É, curiosa, né? Descrição inicial. Basicamente, não saia contando para todo mundo que você decidiu virar um intelectual da noite para o dia. Mas por quê? Não é bom ter apoio? Segundo Bennett, nem sempre. Ele fala para evitar o sorriso irônico e superior dos amigos. Aquela coisa meio... Ah, lá vem ele com mais uma resolução. Isso, para a maioria das pessoas, mina a força de vontade. É uma observação psicológica bem afiada, né? Sobre como a gente é afetado pelo julgamento ou pela descrença alheia. Melhor guardar para si no começo, até pegar o jeito e ganhar confiança. Uma tática de guerrilha mental. Proteger a própria motivação. Legal. E a terceira? Rearranjar o dia. Essa é fundamental. Não adianta tentar achar uma brechinha, espremer 15 minutos de estudo entre 1000 outras coisas. Não funciona. Tem que ter tempo dedicado. Dade na agenda. Ele até provoca um pouco, sugerindo que talvez aquela farra gigantesca dos músculos, o excesso de tempo gasto com recreação física, pudesse ser encurtado um pouquinho para dar espaço para o treino da mente. É sobre fazer escolhas conscientes de tempo. Certo. Então, digamos que a pessoa criou o espaço, tá com a mentalidade certa, começando pequeno, sem alarme. Quais são os exercícios práticos, os tais calistênicos mentais? Ele menciona alguns. Primeiro, ele acha importante superar uma certa vergonha boba que as pessoas têm de fazer exercícios puramente mentais. Ninguém acha estranho ter aula de música ou ir para academia, mas fazer aula de memória soa esquisito para muitos. É verdade, tem um certo preconceito. Depois, ele sugere aprender coisas de cor. Poesia, trechos de prosa, tipo 20 linhas por semana durante uns 6 meses. O valor principal disso, para ele, é forçar a concentração. É um treino de foco puro. Interessante. E tinha mais um exercício que ele achava poderoso, né? Sim, um que ele diz que funciona como mágica. Leitura ativa seguida de escrita. Funciona assim. Você lê uma página de um livro que exige atenção. Imediatamente depois, pega papel e caneta e escreve um resumo do que conseguiu lembrar e entender. Coisa de 15 minutos por dia. E por que isso funciona tão bem? Porque força a mente a não ser só um receptor passivo, sabe? Ela tem que processar, organizar e depois produzir algo com aquela informação. É um ciclo completo de aprendizado ativo. Faz sentido. E essa ênfase na escrita parece ser um ponto central para ele, né? Não só ler, mas escrever. Fundamental. Para Bennett, a escrita é vital. E ele diz que não importa tanto o que você escreve. Pode ser um diário, embora ele ache que diários tendem a ser meio egoístas e exigir pouco esforço mental. Então, o que seria melhor? Ele sugere um jornal de observações sobre a vida ao redor, ensaios curtos sobre qualquer tema, anotações mais elaboradas sobre as leituras, ou até mesmo compilar antologias pessoais de textos que você gosta. O importante é o ato de escrever. Construir frases, buscar clareza, organizar as ideias, dar continuidade ao pensamento. Ele é bem direto. A escrita, o ato de escrever, é vital para quase qualquer esquema de eficiência mental. É ali que o pensamento se torna concreto, se refina. E ele menciona também algo parecido com meditação. Sim, ele chama de pensamento concentrado ou meditação. Ele se baseou numa carta que recebeu de um professor de Oxford, parece. A ideia é dedicar uns 10 minutos por dia regularmente para focar a mente em pensamentos elevados, construtivos. Com que objetivo? O objetivo seria ganhar mais controle sobre a mente, evitar que ela seja só uma esponja passiva de ideias alheias, ou que fique repisando pensamentos inúteis, ou que seja dominada por emoções que vêm e vão.
Mas o próprio Bennett via isso como um exercício mais avançado, para quem já tinha desenvolvido um pouco de disciplina com os outros métodos. Interessante como ele está sempre focado no método, no como treinar a mente, mais do que no conteúdo específico, né? Exatamente. Ele deixa isso bem claro. Ele está oferecendo a ferramenta, o jeito de afiar a mente, o que você vai estudar com essa mente afiada, aí é com cada um. Qualquer assunto serve. Qualquer assunto que te interesse de verdade. Pode ser borboleta, pode ser estrela, pode ser a história do seu bairro. Não precisa ser só Shakespeare ou filosofia clássica. A frase dele que resume isso é ótima. Um conhecimento preciso de qualquer assunto, aliado a um senso cuidadosamente nutrido da relatividade desse assunto para outros assuntos, implica um enorme autodesenvolvimento. O ponto é a profundidade, a precisão e saber conectar as coisas. Muito bom. Agora, mudando um pouco de foco, saindo desse treino e indo para como a gente se vê e vê os outros. Bennett tem uma ideia bem maluca sobre a imagem que a gente projeta, né? Ah, essa é fascinante. Ele basicamente diz: você não tem a menor ideia da impressão que você realmente causa nas outras pessoas. Existe um você misterioso que seus amigos conhecem, julgam, reagem a ele, mas que você mesmo não reconheceria se encontrasse na rua. Como assim? Sabe aquele choque quando a gente se vê numa foto espontânea ou ouve a própria voz gravada? Para o Bennett, isso é um vislumbre desse outro eu. A imagem real que a gente passa é em grande parte construída e recebida inconscientemente. A gente não controla isso direito. Que doideira, mas ao mesmo tempo, ele não acha que as pessoas são boas em ler as outras? Sim, aí que tá a dualidade. Apesar da gente não se conhecer tão bem nesse sentido da imagem projetada, ele acredita que, no geral, as pessoas são juízas bem perspicazes e às vezes até severas do caráter fundamental dos outros. Quer dizer, não dá para enganar muito. Ela vê todos os defeitos dele, claramente, mas ama mesmo assim. Ela não está sendo enganada sobre quem ele é. A gente meio que saca a essência das pessoas, mesmo que não conscientemente. E o que ele acha que é o mais importante nessa avaliação que a gente faz? Tipo, numa amizade. A qualidade número 1 para ele é a bondade de coração, kindness of heart. Mais importante que inteligência, que sucesso, que qualquer outra coisa. E aí ele solta uma opinião forte, talvez polêmica. Qual? Ele diz que pessoas de mente estreita, preconceituosas, nunca são verdadeiramente bondosas lá no fundo. E mais, que essa bondade de coração não é algo que se cultiva artificialmente. Ou a pessoa tem essa disposição básica ou não tem. Não dá para plantar violeta em terreno de urtiga, basicamente. Uau. Meio determinista isso, né? Isso me lembra outra ideia radical dele, que é a de romper com o passado. Tem ligação? Acho que tem. A ligação é essa ideia de não ficar preso, nem a uma autoimagem fixa, nem a hábitos ou decisões antigas que já não fazem sentido. Ele usa o exemplo das resoluções de Ano Novo para criticar como a gente se acorrenta a coisas do passado só por costume. Ah, eu sempre fiz assim. Tipo o exemplo do chapéu. Exato. O marido que se recusa a mudar o estilo do chapéu, acha impossível usar outro tipo. Aí a esposa praticamente o obriga e ele percebe que o impossível era só falta de vontade de mudar, de romper com o hábito. Era só teimosia. Então, qual a atitude que ele defende em relação ao passado? Esquecer? Quase isso. Ele fala em uma negação contínua do passado. Ele é muito crítico do remorso, por exemplo, acha inútil uma espécie de prazer espiritual vicioso que só te prende ao erro. Mesma coisa com o luto exagerado, que para ele desonra quem se foi e prejudica quem ficou. E o que fazer então? A chave é ter imaginação para olhar para a própria vida, sempre com olhos novos, como se fosse um experimento contínuo. Permitir-se mudar de ideia, de rumo. A provocação dele é sensacional. Talvez a melhor resolução de Ano Novo fosse quebrar metade das promessas e votos que a gente já fez. Ele cita o Dr. Johnson. Não acorrente sua volatilidade com votos. Deixe espaço para mudar. Essa ideia de viver o presente, sem o peso do passado, volta quando ele fala de envelhecer e assentar na vida, né? Sim, total.
Ele reflete sobre aquele momento em que a gente sente o tempo passar de um jeito diferente, mais rápido, talvez. Ele até conta uma história sobre perguntar a idade de uma escritora e isso o fazer pensar na própria finitude. É aí que batem aquelas perguntas existenciais, tá? Qual o valor disso tudo? O que eu realmente fiz da minha vida até agora? E qual é o perigo que ele vê nesse momento? A armadilha. Ele usa uma metáfora ótima. O dono de uma loja que está sempre tão ocupado com o dia a dia que nunca para fazer o balanço, para ver se o negócio está dando lucro ou prejuízo. Muita gente vive assim com a própria vida. Como assim? Fica sempre adiando a felicidade, o viver de verdade, para um futuro incerto. Ah, quando eu me aposentar, quando os filhos crescerem, quando eu tiver dinheiro. Sempre planejando viver, mas nunca vivendo. Aí, de repente, a pessoa percebe que a vida, a única que ela tinha, meio que passou. Pesado. A frase dele é um tapa de luva de pelica. Esta vida que você está vivendo agora é a própria vida. Muito mais do que aquela que viverá daqui a 20 anos. Agarre essa verdade. Então o conselho é: para de esperar e começa a viver agora. Mas e o planejamento, o futuro? O ponto é o equilíbrio. Balancear o instinto de se preparar para o futuro com o instinto de viver o agora. Ele alerta contra o excesso de esperança e ambição, que podem nos cegar para as alegrias e satisfações que já estão aqui, no presente. E lembra que felicidade também tem muito a ver com o temperamento de cada um. Não é uma fórmula única. O recado é direto. Assente-se na vida imediatamente. Comece a viver de verdade agora. Falando em assentar, casamento é um marco importante para muita gente. A visão do Bennett sobre isso também é bem peculiar, né? Ah, sim. Zero romantismo idealizado. Primeiro, ele já descarta a ideia de casar por dever cívico, por pressão social. Para ele, casamento tem que ser por conveniência e inclinação pessoal. Um egoísmo decente, ele chama. As regras sociais sobre idade para casar, como casar, etc., ele diz que mudam conforme a sociedade muda. Não são leis eternas. Mas ele vê valor no casamento apesar desse pragmatismo todo ou é só um contrato? Ele vê como uma aventura, uma aposta quase necessária. O solteiro fica lá, pensando, perco minha liberdade, minha independência, mas quais são os riscos do casamento? Viuvez, filhos que dão problema, o amor que acaba, ele até chuta um número baixo, tipo, só 1/3 dos casais manteriam uma afeição tranquila depois de anos. Os riscos existem. Mas qual a alternativa a essa aposta? Para Bennett é o vazio, a solidão, relações superficiais. Casar é apostar na chance de ter uma companhia cuja interessanteza misteriosa nada pode tornar obsoleta. É uma frase linda, né? No fundo, a lógica dele é: qualquer coisa é melhor que o vazio, vale o risco. E ele compara modelos diferentes de casamento, certo? O inglês e o francês. Isso, ele contrasta o sistema inglês, que ele via como baseado no romance, na paixão inicial mais arriscado, talvez, focado no começo, com o sistema francês, mais racional, com arranjos familiares, dotes, pensando na estabilidade a longo prazo. E qual ele prefere? Apesar de admirar a lógica dos franceses, ele, como bom inglês da época, parece pender para o risco romântico. Mas ele deixa a pergunta no ar. E se o grande amor não bate na sua porta? Por que não considerar o modelo francês mais pragmático? Uma provocação interessante. Mudando completamente de assunto, mas ainda falando de coisas que preenchem a vida. Bennett era um amante de livros, né? E tinha opiniões fortes sobre eles. Ah, sim. Ele começa falando de uma coisa curiosa, o aspecto físico do livro. Ele era grato pelas edições baratas, populares, que tornaram os livros acessíveis, mas tinha suas críticas. Quais? Ele não gostava daquela uniformidade das coleções, sabe? Achava que tirava a individualidade da obra. E principalmente reclamava do tamanho. Ele achava que livro muito pequeno desvalorizava o conteúdo, tinha um valor moral no tamanho. Ler um épico como Paraíso Perdido numa edição de bolso minúscula, para ele não tinha o mesmo peso, a mesma cerimônia que ler num volume maior, mais imponente. Curioso. E sobre comprar livros? A filosofia dele é um alívio para quem tem estante cheia de livro não lido. Totalmente. Ele é contra essa ideia de comprar só o que você vai ler agora.
Ele defende o valor de ter certos livros por perto, mesmo que fiquem anos na estante sem serem abertos. Ele conta que tinha as obras do filósofo Berkeley lá, mesmo sem plano imediato de estudar. E qual o valor disso? Só de olhar para o livro, diz ele, sentir aquele aroma de sabedoria, já valia a pena. A possibilidade de ler estava ali. Os critérios para comprar deviam ser simples. O livro é bom? Você tem vontade de possuir ele? Se sim, compra. A leitura vem se e quando vier. O valor de ter o livro presente já existe. Adorei isso. Agora se preparem, porque se a visão sobre livros é peculiar, a dele sobre sucesso é quase demolidora. É bem ácida, sim. Primeiro, a realidade crua. Sucesso, por definição, é para poucos, porque significa se destacar da multidão. E mais, ele acha que a maioria das pessoas nem quer o sucesso de verdade. Como assim não quer? Porque o sucesso geralmente traz agitação, conflito, responsabilidade. É um tipo de vida que não combina com o temperamento de muita gente, que prefere rotina, tranquilidade. Ele usa o exemplo da cidade pequena. Quem busca o sucesso mesmo, geralmente vai embora. Quem fica muitas vezes está satisfeito com outro tipo de vida. E ele critica muito as histórias de sucesso, né? Principalmente a do Benjamin Franklin. Nossa, ele detona. Chama a autobiografia do Franklin de detestável, presunçosa. Ele argumenta que esses homens de grande sucesso raramente são exemplos daquelas virtudes todas que eles pregam. Trabalho duro, economia, método impecável. E o que eles são, então? Bennett observa que, na real, muitos são até meio preguiçosos em algumas áreas, nem sempre super inteligentes em tudo, às vezes desorganizados. Eles esquecem ou romantizam as dificuldades, a sorte que tiveram, a ajuda que receberam. É uma crítica direta àquela imagem do self-made man que venceu só pela virtude. Se não é só virtude, como ele explica o sucesso? Ele tem umas categorias, não é? Sim, os 3 tipos de sucesso de Bennett. Primeiro, tipo A, acidente ou sorte pura. Ganhar na loteria, basicamente. A pessoa pode até achar que fez por merecer, mas foi puro acaso. Ok, esse é fácil de entender. E o segundo? Tipo B, talento para o sucesso. Esse é mais complexo. Não é necessariamente talento na área em si, mas um desejo absurdo de ter sucesso, uma atenção constante às oportunidades, uma espécie de senso anticomum para apostar em ideias que parecem loucura e muita, mas muita persistência. Uma dose de sorte no início ajuda, e um temperamento flexível que sabe se adaptar, fazer concessões. E o último tipo? Tipo C, mérito puro. Esse é o sucesso que a gente gosta de acreditar que é a regra, mas que Bennett acha raro, talvez 10% dos casos. É quando o talento genuíno, o trabalho sério e a integridade levam a pessoa ao topo. É a exceção que, segundo ele, justifica a nossa fé na justiça do mundo, e é bonito de ver quando acontece. Ufa! Uma visão bem mais complexa e menos inspiradora, talvez, do sucesso. Antes da gente ir para o final, ele ainda defende uma coisa que parece ir contra essa busca por autenticidade toda: as convenções sociais. Pois é, as pequenas artificialidades. Parece estranho, né? Mas ele compara as convenções sociais à forma na arte. São necessárias para dar beleza, ordem e até eficiência para a vida em sociedade. Como assim eficiência? Seguir certas regras de etiqueta, tipo cumprimentar de um jeito específico, responder a convites, deixar um cartão de visita na época dele. Para Bennett, isso são símbolos que mostram consideração pelos outros e, olha que curioso, economizam tempo e esforço mental, porque já te dão um roteiro pronto para interações comuns. A vida não pode ser só esforço heróico pela vida elevada o tempo todo. Precisa dessas pequenas estruturas que facilitam o convívio. Entendi. Isso tudo nos leva ao grande final. Como achar contentamento no meio disso tudo? Qual o segredo do Bennett? O segredo do contentamento dele é totalmente voltado para dentro. A base de tudo é desenvolver a consciência de que existe algo em nós que é maior, mais profundo do que a nossa mente pensante tagarela. Um eu mais permanente, eterno.
e que esse eu pode e deve controlar a mente. A verdadeira segurança, a paz, vem dessa conexão interna. E como fortalecer essa conexão? O método é a meditação. Diária, focada. Não é deixar a mente vagar, é direcionar o pensamento. Direcionar para quê, especificamente? Ele sugere 2 focos principais para essa meditação diária. A indestrutibilidade do eu. Meditar sobre a ideia de que esse nosso eu mais profundo é parte da energia, da força única do universo que é indestrutível. Portanto, no fundo, esse eu não pode ser realmente atingido pelos acidentes, perdas e ganhos do mundo. Isso traz calma? Ok, calma. E o segundo foco? A unidade de tudo. Meditar sobre a ideia de que essa mesma força essencial que está em mim, está em você, está em todas as pessoas, em todas as coisas. Somos todos manifestações da mesma energia. Irmãos na estrada de Delhi, como ele diz poeticamente. Pensar nisso cultiva a caridade, no sentido mais amplo. Benevolência, compaixão universal. Calma e caridade. Exato. O resultado dessa prática regular, segundo Bennett, é que aos poucos a gente vai eliminando o medo, o julgamento apressado dos outros, a irritação por coisas pequenas. A gente desenvolve uma tolerância e uma compaixão mais genuínas. Ele é muito claro. Calma e caridade, cultivadas por dentro, pelo pensamento focado, são o segredo. E olha a ordem, é o pensamento profundo que leva à felicidade, e não o contrário. Que jornada, hein? Passamos por tanta coisa do Bennett. Recapitulando rápido, o chamado para treinar a mente como um músculo, com método, começando pequeno, a importância de romper com o passado, viver o agora, as visões super pragmáticas, até chocantes, sobre casamento e sucesso, e até a defesa das convenções sociais. E tudo desaguando nessa busca interior pelo contentamento, né? Que não vem de fora, mas de um trabalho interno, de meditação focada na nossa indestrutibilidade e na nossa unidade com tudo. Calma e caridade como resultado dessa disciplina mental. É bem profundo. Muito. E pensar que ele escreveu isso tudo há mais de 100 anos. Hoje, nesse nosso mundo que parece girar cada vez mais rápido, tão focado no externo, na produtividade, na imagem, essa proposta dele de disciplina mental, de meditação diária, de buscar calma e compaixão, soa quase revolucionária, né? Com certeza. Fica a pergunta então, será que ainda existe espaço ou será que a gente consegue criar espaço na nossa vida corrida para esse tipo de trabalho interior que o Bennett achava tão essencial? E se a gente tentasse levar isso a sério, qual seria o impacto real no nosso dia a dia tão agitado? É algo para a gente pensar, né?